Por que Deus não responde às minhas orações? Deus sempre manteve laços afetivos conosco. Seus atributos sempre nos foram manifestos. E aqueles que possuem intimidade com Deus conseguem compreender sua direção, suas revelações e seguir o seu caminho. Hebreus nos fala que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nos últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Por isso, a direção de Deus jamais virá na contramão daquilo que Jesus nos deixou por meio da sua palavra. Portanto, se você receber uma revelação e ela te instruir a fazer algo a qual é contrário aos ensinos da Bíblia, quem está falando contigo certamente não é Deus. Gálatas nos fala: mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja amaldiçoado. Paulo fala que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, para assim enganar as pessoas. Por isso não podemos aceitar nada que vá além do evangelho anunciado por Cristo. Sabemos que Deus se comunica conosco, mas da mesma forma o inimigo traça estratégias para nos enganar, usando esse meio. Portanto, nossa única medida para saber o certo ou o errado é a Bíblia. Mas e o que fazer quando Deus se cala? Quando buscamos, oramos, clamamos e Deus fica em silêncio. Esse é um grande desafio para os cristãos. A Bíblia nos traz diversos exemplos do silêncio de Deus. Um dos mais famosos é o período interbíblico, onde Deus se calou por 400 anos aproximadamente. Nesse período não houve nenhuma manifestação profética. Vivemos na era do imediatismo. Queremos tudo para hoje, instantaneamente, mas Deus não trabalha dessa forma. O silêncio de Deus pode representar muitas coisas. Vamos levantar aqui os pontos principais. Primeiro, o silêncio de Deus pode indicar que nossas motivações estão erradas. Podemos estar orando por interesses errados, egoístas, cobiças, vinganças, desejos carnais. Nesse caso, Deus se cala para nos levar a uma reflexão mais cuidadosa de nossa parte a respeito do que estamos pedindo. Tiago falou: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Segundo, o silêncio pode significar que não é o tempo certo de fazer o que você quer fazer. Somos ansiosos, impacientes, às vezes sem fé diante dos nossos pedidos. Mas Eclesiastes fala: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O silêncio de Deus pode ser um indicativo de que ainda não chegou o momento dele agir em nosso favor. Por isso, tenha paciência. Terceiro, o silêncio de Deus pode ser um teste para a sua fé. Encontramos por toda a Bíblia Deus em silêncio e, ao mesmo tempo, testando a fé e a esperança dos seus servos, como fez com Jó. Mas até quando nós vamos conseguir manter a esperança e a fé em Deus, mesmo sem ter uma resposta dele? Muitos abandonaram a Deus sem encontrar sua resposta, pois estavam mesmo interessados apenas em suas bênçãos e não nele, como seu caminho, verdade e vida. Precisamos nos manter confiantes em Deus, mesmo se ele permanecer em silêncio. Afinal, mesmo em silêncio, ele continua no controle de tudo. Quarto, Deus talvez não esteja em silêncio. Você é que não o ouve. Já passou pela sua cabeça que Deus pode estar falando e você não estar percebendo? Isso normalmente acontece na vida das pessoas que não têm uma intimidade bem fundamentada em Deus. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Para reconhecer nitidamente a voz do pastor, é preciso ter intimidade com ele. Existem diversos fatores para Deus ficar em silêncio, mas diante de todos, precisamos continuar com fé e buscando a Ele. Isaac
homem de Deus que tinha uma promessa, orou por 20 longos anos insistentemente para que Rebeca lhe desse um filho, pois ela era estéril. O Senhor ouviu as suas orações e ela então engravidou. Por isso, tenha esperança e paciência, confie em Deus e persista na oração. Ore com bons propósitos. Mesmo Deus estando em silêncio, certamente no tempo certo, tudo vai dar certo. Muitas vezes, esperamos que a resposta de Deus venha como uma revelação especial, quando na verdade a resposta está na Bíblia. Por isso, estude a Bíblia com frequência e sem nenhuma dúvida Deus falará com você por meio da sua palavra.